Olá. Bom, ontem o Brasil inteiro não, algumas cidades, né, tiveram protestos de estudantes contra a política do Bolsonaro e do Ministério da Educação, certo? Errado. Errado. Completamente errado. Os estudantes, mais uma vez, foram usados como massa de manobra para soltar o Lula. Existe uma grande ofensiva generalizada para soltar o Lula e essas manifestações fizeram parte dela. Fracassaram redondamente. Não havia mais do que meia dúzia de gatos pingados. E nessas meia dúzia de gatos pingados prevaleceram os que foram lá carregar cartaz de Lula livre, ou seja, os serviçais do Lula, aqueles que servem ao Lula em qualquer ocasião. A União Nacional dos Estudantes chegou a ter uma grande relevância na época da ditadura, resistência à ditadura militar, depois, quando viraram a manifestação que o Collor pretendia fazer para ficar no governo sem impeachment, e a UNE liderou uma manifestação de pessoas com luto por causa disso. Hoje a UNE não tem valor para nada. A União Nacional dos Estudantes não vale nada, só vale para servir de massa de manobra de uma oposição ridícula. Ridícula, não tem número no Congresso para nada. Já levou 2 surras monumentais. Os 2 turnos da reforma da Previdência e a votação da chamada medida provisória da economia livre, liberal, né? Pois é, o povo foi para a rua e aí muito pouca gente, ridículo número, e para defender o Lula livre. Quem vai para a rua fingindo que está protestando contra corte de verba em educação, está fazendo o papel de palhaço do Lula livre, né? Pois então, mas o Alberto Bombig, meu colega da coluna do Estadão, publicou uma nota contando isso hoje e no jornal, e eu tive também a pachorra de ler o que ele escreveu a respeito do que responderam os petistas sobre isso. Eles disseram que essa prevalência do Lula agora é porque o Intercept Brasil revelou a parcialidade do juiz Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol. Mentira, não há prevalência do Lula agora, não havia ninguém na rua e a verdade pura e simples é que esses ministros do Supremo que estão aí fazendo o jogo do Lula em nome de evitar alguma convulsão social é um bando de mentirosos sem vergonha que está querendo tapear todo mundo. Eles sabem melhor do que ninguém que pode haver convulsão social se soltarem o Lula. É por isso que não soltaram até agora, é por isso que o seu Toffoli disse à Veja que vai soltar de supetão para evitar manifestações contra, não é a favor, tá certo? Não são a favor. Então é isso. Aliás, há uma movimentação, né, uma coordenação, né, que inclui agora uma carta do Lula. O Lula manuscreveu uma carta de próprio punho para Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que está sendo apontado por alguns coleguinhas da imprensa que não devem se lembrar direito da história com Ulisses Guimarães, apesar do Ulisses não ser nenhum santo, o Rodrigo Maia está muito longe de ter a força, o prestígio que o multipresidente Ulisses tinha. Pois é, mas uma coisa ele fez, ele mostrou publicamente que o Centrão, aquele bando de suspeito, assustado, processado e condenado pela Lava Jato, esse bando do Centrão está empenhado no Lula livre, mas de forma disfarçada. Ele disfarçado, mas agora a carta do Lula para ele desmascara o disfarce do filhinho do César Maia. Pois bem, nessa carta, eu vou até ler aqui uma frase, o Lula chamou a decisão dele, como presidente da Câmara, de suspender
a votação do segundo turno da reforma da Previdência para que alguns deputados, 70 ao todo, fossem pressionar o Supremo para impedir que o Lula fosse transferido para a cadeia, que é o lugar onde ele devia estar. Ele é condenado, tem que ir para a cadeia como manda a lei. Não há lei que proíbe mandar para a cadeia ex-presidente. Só esse Supremo covarde, a maioria dos quais nomeada por ele, e só eles é que caem nessa. Nós não caímos nessa. Aí ele diz, é um gesto de solidariedade do Lula na carta para o Maia, com fé no Brasil e com a certeza de que ainda vamos reencontrar a justiça, a prosperidade e a paz. Pois bem, mas já que estamos falando nisso, vamos agora ler os nomes dos defensores do Lula livre, que na verdade são defensores do eu livre. Cada um deles é eu livre pelo Lula livre, né? Arthur Lira, do PP de Alagoas. Wellington Roberto, do PR da Paraíba. Paulinho da Força, de Solidariedade de São Paulo. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que foi o presidente da Comissão Especial da Previdência. E o vice-presidente da Câmara, que é advogado, Marcos Pereira, pastor lá da Igreja Universal do Reino de Deus, do PRB, que é um partido do Reino de Deus, de São Paulo, representou o Rodrigo Maia na visita ao Toffoli. A visita é uma visita que eu, inclusive, vou publicar no meu blog mais uma vez a foto, é uma visita de francaria. O Supremo já está comprado por eles há muito tempo. Eu já contei para vocês aqui. Vamos contar de novo? O Celso de Mello nomeado pelo Sarney, Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique, Marco Aurélio Mello pelo Fernando Collor e Alexandre de Moraes pelo Temer. 4. Faltam quantos? 4 mais 7, 11. Faltam 7. 7, a conta do mentiroso, é o número total dos ministros nomeados por Lula e Dilma. Então todos estão pagando a conta. Conta de gratidão que não considera o povo brasileiro que paga o salário. Conta de gratidão para o padrinho, para o patrono, para aquele que os nomeou. Bom, além disso, além do Lula livre, há a vingança contra Moro e Deltan. Até agora, nem nessas mensagens fajutas, que não se sabe se são autênticas, da Intercept Brasil, do Glenn Greenwald, divulgadas aqui por Folha de São Paulo, Veja, Band News, nem essas mensagens chegaram a comprometer o Moro. Mesmo o Deltan Dallagnol, que tem mesmo é fofoca, né? Muita fofoca, como disse muito bem um dos ministros nomeados pelo PT, o Luiz Roberto Barroso. Pois é, mas agora veio lá das catacumbas da velha política o pistoleiro Renan Calheiros, e eu digo pistoleiro porque eu o conheci nos anos 70, no Noticiário Nacional, do Jornal Nacional, comandando a família Calheiros contra a família Omena, lá em Murici, no interior de Alagoas, e desde então ele tem sido um pistoleiro da velha política, e ele é que indicou os membros do Conselho Nacional do Ministério Público que estão tentando de todos os jeitos punir um cidadão brasileiro que cumpriu o seu dever, que é o Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol não cometeu nenhum crime, ele cumpriu o dever dele, e a partir dessa divulgação fajuta de mensagens roubadas, criminosamente obtidas por Arara hackers de Araraquara, querem comprometer e desgastar a imagem dele para tirá-lo do comando da Operação Lava Jato, embora a chefe dele, Raquel Dodge, já tenha prorrogado por 1 ano. O caso foi reaberto ontem a pedido de Éric Venâncio Lima do Nascimento e Leonardo Ascioli da Silva, que reclamaram ter sido arquivado o procedimento rejeitado em junho por Orlando Rochadel Moreira, também indicado pelo Renan Calheiros. O Renan Calheiros tem 9 processos no Supremo. Não quer desagradar nenhum juiz do Supremo, e o preço disso é o seguinte: alguém aqui já ouviu falar do Supremo ter condenado o Renan Calheiros por alguma coisa? O Renan Calheiros desafiou o Supremo quando o Supremo tentou intervir lá
na questão da presidência do Senado, na linha sucessória do presidente da República, e eles afinaram, porque são todos covardes. Como covardes pelo menos a grande maioria dos procuradores que não se manifestaram defendendo o Deltan Dallagnol, desses colegas, maus colegas, que têm inveja da fama que ele tem, do noticiário que ele tem na imprensa e que, por isso, não se solidarizam com ele. Pois bem, antes de acabar, eu queria dizer para vocês que meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho, ex-ministro da Justiça, foi membro da Comissão da Verdade, me escreveu uma correção do que eu falei ontem. Na verdade, eu não falei bem o que ele pensou que eu falei. Eu não disse que o Toffoli era original nessa questão de querer fazer do Supremo um poder moderador. Mas, se o Zé Paulo acha que eu passei isso, então eu comuniquei mal. Então eu vou ler para vocês um e-mail que o Zé Paulo me passou para me dar uma explicação, a mim que não sou do ramo. A ideia de converter o Supremo num poder moderador não é de Toffoli, vem de antes, de Rui Barbosa. Ao redigir a Constituição de 1891, a primeira republicana, Rui ficou impressionado com o papel de Pedro II na estabilidade que veio no fim caótico da monarquia. O imperador era sempre ponderado e evitou numerosas crises. Por isso, Rui pensava ser necessário criar algo parecido naquele início caótico da República e decidiu que seria o Supremo. E fez isso pondo o Supremo acima de todos, inclusive do Poder Judiciário. É o início de todos os nossos males. O Supremo como instância revisora de outras instâncias do Judiciário, diferente de todas as cortes constitucionais do planeta. Eu sou jejuno, mas eu quero lembrar que é o único caso do mundo que tem 4 instâncias. O Supremo é a 4ª instância. Volto ao Zé Paulo. Para ter ideia dos transtornos dessa visão equivocada, ano passado a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou 80 casos. França, também 80. Alemanha, 82 casos. Inglaterra, 90. Enquanto nós temos um estoque em fins de 2018, de 92.399 ações pendentes. Em 2017, só Edson Fachin julgou monocraticamente 8.820 casos, o que faz não haver propriamente um tribunal, mas 10, porque o presidente só julga nas férias para soltar os amiguinhos dele do PT. Em resumo, nesse caso, nosso Toffoli não foi tão original assim. Aliás, não é original em nada, porque ele é muito ignorante até para ser original. Então, mas está mantido aqui. Quem pensa que é o poder moderador da República é o Toffoli. Ele não modera nada em nada. Está combinado? Direto ao assunto, em té e só a verdade nos salvará.